Que é isso, hein? Obrigado. Pastor, não é fácil, não. Ai, ai, ai. A paz do Senhor, igreja, amém? Quero agradecer aos nossos pastores por mais essa oportunidade que ele está nos confiando, né? E quero agradecer também à igreja pelas orações. Falei que hoje eu ia agradecer vocês pelas orações. Graças a Deus, a Erli começou a tomar o remédio hoje. O remédio chegou nas mãos dela hoje. E ela iniciou o tratamento. Obrigado. Estou muito feliz, ela também muito feliz. Deus abriu uma porta imensa para a gente conseguiu comprar esse remédio no Canadá. Um remédio muito caro no Brasil e a gente conseguiu comprar num preço bem acessível. E graças a Deus, ela iniciou o tratamento hoje. E oro para que Deus, e vocês, peço oração a vocês, para que Deus coloque em virtude nesse remédio e que esse remédio possa fazê-la bem. A gente sabe que tem os efeitos colaterais, mas a gente tem orado para que seja benção, que Deus coloque em virtude. Amém? Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia comigo, Miqueias, capítulo 6. Deus colocou uma palavra no meu coração. Quero estar ministrando com você nessa noite. A gente não vai ser muito extenso. É um livro que eu gosto muito dele. Procurei resumir bastante para que a gente possa entender o que Deus requer de nós. Amém? Miqueias capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Eu queria convidar você a se colocar de pé assim que encontrar, para que a gente possa fazer menção deste texto. Eu quero estar ministrando sobre o título, Com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? O que o Senhor, e ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Ai, querido, muito obrigado por estar aqui nessa noite, Senhor, para compartilhar a tua palavra. Me usa, Senhor, como um canal de bênção, para que a tua igreja seja nutrida nesta noite, Pai. Abençoa cada família, Senhor, aqui representada nesta noite. E que a tua palavra, Senhor, vai ao encontro de cada coração necessitado nessa noite, Pai. Pai, fala conosco. É o que eu te peço e lhe agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Eu quero estar ministrando um pouco sobre esse texto. E a gente vai entrar um pouquinho na história do profeta Miqueias. O profeta Miqueias exerce seu ministério durante 3 governos: Jotão, Acás e Ezequias. Ezequias, um reinado bastante próspero. E interessante que esse povo, a sociedade, ela estava vivendo um momento muito próspero. Mas quando você começa a analisar o livro do profeta Miqueias, você vai ver que a prosperidade não era fruto das bênçãos de Deus. Você vai observando que a prosperidade era fruto de desonestidade.
Não era fruto da bênção de Deus. Era fruto da desonestidade. E interessante, quando nós analisamos os textos, você vai ver que essa sociedade estava vivendo um momento muito próspero materialmente falando. Mas quando nós analisamos a parte espiritual dessa sociedade, desse povo, dessa geração, esse povo estava vivendo espiritualmente pobre, falido. E interessante que eles, aquela classe, aquele ambiente próspero, fazia com que os mais fortes, os mais poderosos, escravizassem os mais fracos, os mais necessitados. E eu gosto de Miqueias, porque Miqueias, Deus vai buscar Miqueias num ambiente, num lugar muito pequenininho. Miqueias vivia na zona rural de Judá. E eu acredito que Miqueias era um cara que nem sabia falar direito. Miqueias era um cara que não tinha uma oratória muito boa. Mas Miqueias tinha uma coisa que muitos poderosos, muitos líderes religiosos não tinham. Miqueias sentia a dor do necessitado. Miqueias sentia a dor do escravizado. Miqueias sentia a dor daquele que estava sendo maltratado, machucado, ferido. E Deus levanta Miqueias para falar com os poderosos, para falar com os líderes religiosos daquele tempo. Pessoas que tinham muito mais sabedoria do que ele. Pessoas que tinham mais conhecimento do que ele. Mas Deus busca uma pessoa que identificasse com a dor do necessitado, com a dor daquele que estava sofrendo. E você sabe o que me chama a atenção na vida de Miqueias? Que Miqueias, ele não se intimida diante dos poderosos. Miqueias não se intimida diante dos líderes religiosos corruptos que viviam naquele tempo. Miqueias não se intimida diante dos sacerdotes, dos falsos profetas que existiam naquele tempo. Ele não se intimida. E se você for analisar, Deus já tinha falado com Jeremias há um tempo atrás. Que a pessoa, que o verdadeiro profeta, ele tinha que falar a verdade. O verdadeiro profeta, se Deus desse um sonho para ele, ele tinha que falar. Se Deus desse uma palavra para ele, ele tinha que falar a palavra com verdade. E Deus ainda chega a dizer, ai daqueles profetas que fraudam as minhas palavras. Miqueias, ele não se intimida. Miqueias tem coragem de denunciar a vergonha. Ele tem coragem, ele identifica a vergonha, o pecado, e denuncia no meio daquele povo. Denuncia. E ele chega a dizer o seguinte, eu sou cheio do Espírito do Senhor. Eu sou cheio de juízo e coragem para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Sabe o que eu entendo? Que um homem cheio do Espírito do Senhor, ele não se acovarda. Ele não se acovarda diante daquilo que não agrada a Deus. O verdadeiro profeta que está cheio do Espírito do Senhor, ele não se acovarda diante daquilo que não agrada o Senhor. Porque se ele se acovardar, ele vai pagar um preço muito caro. Ele vai pagar. Ele vai pagar um preço muito caro, porque ele é um covarde.
Ele fraudou aquilo que o Senhor entregou para ele. Era o que estava acontecendo no meio dessa nação. E o profeta Miqueias, ele não só identifica, mas agora ele começa a denunciar o pecado. E uma das primeiras coisas que ele vê no meio desse povo é a idolatria. A idolatria. No meio daquela nação, as pessoas estavam trocando deuses por imagem de escultura. As pessoas estavam trocando Deus por coisas. E quando você olha o texto, que diz bem assim: eu destruirei toda imagem de escultura, seus salários serão queimados, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação. Ele não tem medo, ele não intimida. E está falando para eles: se vocês não mudar de vida, se vocês não mudar de comportamento, Deus vai destruir tudo. Vai quebrar as imagens de escultura. Sabe esse dinheiro, esse salário que vocês estão ganhando desonestamente? Eu vou queimar. Você não vai desfrutar dele. Muda de direção. Muda de vida. Era isso que ele não se intimida. Vocês estão trocando Deus por coisas. Vocês estão trocando Deus por salário mal adquirido. Lembra do jovem rico? Quando nós trocamos coisas por Deus, nós não conseguimos enxergar Deus na nossa frente. O jovem rico estava diante de Deus, mas ele não conseguia enxergar Deus na sua frente. O jovem rico, ele não conseguia enxergar Deus. Ele conseguia enxergar um mestre, ele conseguia enxergar um rabino, ele conseguia enxergar um curandeiro, mas ele não conseguia enxergar Deus na sua frente. Quando nós trocamos Deus pelas coisas, a gente não consegue enxergar Deus na frente da gente. Quando nós trocamos Deus por um salário mal adquirido, nós não conseguimos enxergar Deus na nossa frente. Quando nós adoramos coisas que não agradam a Deus, nós não conseguimos enxergar Deus na nossa frente. O Deus estava manifestado na pessoa de Jesus na frente dele, mas ele não conseguia distinguir. Porque as coisas se tornou mais importante para ele do que a presença de Deus. O dinheiro se tornou mais importante para ele do que a presença de Deus. O dinheiro se tornou mais importante do que a presença do Espírito Santo. Ele estava diante daquele que sabia quantos fios de cabelo tinha na cabeça dele, mas não conseguia enxergar. Ele estava diante daquele que sabia quantas cabeças de boi tinha no pasto dele, mas ele não conseguia enxergar. Ele estava diante daquele que sabia quantos dólares tinha na conta dele, mas ele não conseguia enxergar Deus, porque as coisas se tornaram mais importantes. O profeta Miqueias fala para eles: vai queimar tudo aquilo que você está adquirindo desonestamente. Tudo aquilo que vocês estão colocando no lugar de Deus, eu vou destruir. Seja status, seja dinheiro, seja posição, seja conhecimento, seja sabedoria. Com que me apresentarei diante do Senhor? Não coloca nada no lugar de Deus. E você vai viver uma vida de plena realização na presença dEle. Você não precisa correr atrás de nada. As bênçãos vão correr atrás de você. Não adianta. Segunda coisa que ele identifica no meio dessa nação: uma família deturpada.
Uma família que não estava vivendo segundo os parâmetros divinos. Uma família que não estava vivendo de acordo com aquilo que Deus ensinou a eles. Olha o texto. Porque os filhos desprezam os pais. A filha se levanta contra a sua mãe. A nora contra a sua sogra. O inimigo do homem são os da sua própria casa. Não precisava de você ir muito longe para você encontrar inimigo. O inimigo das pessoas era os das próprias casas. Essa mensagem de Miqueias, ela é uma mensagem tão atual, cara. Muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Se você analisar as casas hoje, quantos filhos contra os pais? Não respeita, não obedece, fala o que vem na boca. Quantos pais não respeitam os seus filhos? Quantas esposas e esposos que não respeitam seus maridos, esposas? A família estava deturpada. A família estava destruída. E ele não tem medo. Ele não se intimida. Não tinha oratória. Mas tinha unção. Mas tinha juízo. Tinha coragem. E quando você pensa que a coisa está ruim, cara, ainda fica pior. Porque aquele que podia ajudar, não estava ajudando. Sabe como é que estava a igreja? Uma bagunça. A igreja estava uma bagunça naquele tempo. Os caras ensinavam por interesse. Por interesse. E olha, eu não estou mentindo, eu estou falando o que está na palavra. Faz um estudo desse livro e você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Olha aqui. Os sacerdotes ensinam por interesse. Seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda diz, o Senhor não está no meio de nós. Ensina por dinheiro. Ensina por interesse. E ainda adivinha por dinheiro. Você acha que as igrejas de hoje não estão vivendo isso? Você acha que não tem muitos profetas aí vivendo por interesse, adivinhando por dinheiro? Você acha que essas pessoas não estão aí andando nos seus carrões, morando nos seus melhores apartamentos? A doutrina, a mensagem da prosperidade tem invadido os altares das igrejas. É com isso que eles estão apresentando ao Senhor. É com isso que eles estão apresentando dinheiro, interesse, bem-estar. Mas nada de preguiçoso. Não vai caçar um broche, não vai caçar um martelo. Essa é a realidade dos dias de hoje. As pessoas estão querendo fazer tudo por dinheiro, cara. E era isso que estava acontecendo naquele tempo. O sacerdote ensinava por interesse, os profetas adivinhavam por dinheiro. E ainda dizia, Deus não está no meio de nós. Os caras eram prósperos, parecia abençoado, mas era roubando o mais fraco. Era roubando o necessitado. Era roubando aquele que era mais fraco do que ele. Isso tem sido uma vergonha no seio da igreja do Senhor. Mas esses caras vão pagar um preço muito caro. Vão pagar um preço muito caro. E eu gosto de Miqueias, que Miqueias ele não só aponta o defeito, só o pecado, mas também aponta a solução. Aponta a solução, olha que bacana. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Vocês estão vivendo uma bagunça.
Mas o Senhor, Jesus, que vai nascer em Belém, é a solução para essa sociedade falida. Para essa sociedade pobre espiritualmente. Para esses líderes corruptos que pregam por dinheiro, que adivinha por dinheiro. Jesus é a solução para eles. Jesus é a solução para a família deturpada. Jesus é a solução para uma sociedade que está em inteiro declínio, gente. Jesus continua sendo a solução. Jesus continua sendo ainda a solução. Mas eu gosto do texto, que ele fala bem assim: sairá, nascerá aquele que será Senhor em Israel. Quando Jesus se torna Senhor da sua vida, cara, preste atenção numa coisa, não tem como dar errado. Quando você se submete a esse rei, cara, a esse reinado, não tem sociedade corrupta, não tem líder corrupto, não tem família deturpada, que deturpou os valores. Quando você se submete a esse reinado, quando você deixa Jesus ser Senhor da sua vida, quando você deixa Jesus ser o Senhor da sua casa, quando você deixa Jesus ser o Senhor da sua família, cara, eu vou te falar, não tem erro que não conserta. Não tem aquilo que está estragado que não melhora. Sabe? Porque quando você se submete a esse reinado, você está falando assim: Senhor, toma conta da minha casa. Toma conta da minha vida, Senhor. Senhor, me ajuda com as minhas debilidades, com as minhas fraquezas. Eu estou trabalhando desonestamente. Eu estou sendo injusto. Me ajuda nessas debilidades. Me transforma, me faça de mim uma pessoa melhor. Seja o Senhor da minha vida, pelo amor de Deus. Sabe qual um dos reinados que foi mais próspero? Foi o reinado de Davi. Sabe por que foi? Porque as pessoas submetiam ao reinado de Davi. As pessoas chegavam e falavam com Davi: Davi, reina sobre a nossa vida. Reina sobre a nossa cidade, Davi. Nós queremos submeter ao seu governo. Nós queremos submeter ao seu reinado. E por isso o reinado de Davi é tão abençoado. Por isso o reinado de Davi é tão falado. Porque as pessoas queriam submeter ao reinado dele. Sabe? Submeter ao reinado dele. Irmãos, Jesus é a solução. Eu gosto do profeta Miqueias, que ele apresenta a solução. Ele fala assim: pode estar tudo uma bagunça. A sociedade uma bagunça. A família uma bagunça. A igreja uma bagunça. Sacerdote, bagunça. Mas o versículo 7 do capítulo 7 diz assim: eu, porém, esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não desanima. Desanima não. Desiste não. Pode estar uma bagunça, mas se você esperar no Senhor, como Miqueias disse aqui, eu tenho certeza que Ele vai ouvir as suas orações. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir você. Sabe? Sabe o que eu aprendo com o profeta Miqueias? Que somente um homem cheio do Espírito Santo é capaz de identificar e denunciar o pecado dessa gente. Só um homem cheio do Espírito Santo faz isso. Só um homem de Deus tem a capacidade de fazer. Mas a minha pergunta para nós nessa noite: será que somos capazes de ser cheios do Espírito Santo? Será que nós somos capazes de ser cheios do Espírito Santo? Essa é a pergunta para nós refletir nessa noite. E eu te falo com plena convicção que sim, nós somos capazes de ser cheios do Espírito Santo. E muitas das vezes nós não somos, porque nós fazemos de maneira errada aquilo que devíamos fazer da maneira certa. Nós não somos muitas das vezes cheios do Espírito Santo, porque fazemos de maneira errada aquilo que deveríamos fazer de maneira certa. Um dia eu falei com uma pessoa:
Ele falou que tinha feito uma coisa errada. E eu falei, e você sabia que você estava fazendo errado? Não, eu não sabia que eu estava fazendo errado. Então não é errado, cara. Só faz errado quando se sabe fazer certo. Esse povo sabia a maneira de fazer certo, mas estava fazendo de maneira errada. Mas o profeta Miqueias não. O profeta Miqueias sabia a maneira de fazer certo e estava fazendo certo. E quem sabe a maneira de fazer certo e faz certo, eu tenho convicção que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Nós aprendemos ao longo da nossa caminhada que dizimar é certo, não é isso? É correto dizimar? É correto ofertar? É correto adorar? É correto ser um bom pai? É correto ser uma boa mãe? É correto ser um bom filho? Ah, é, não é? Nós aprendemos ao longo da nossa caminhada cristã que trazer as ofertas, que trazer o dízimo, que trazer a semente é certo. Se tornar um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, é correto. Mas aí a pergunta é o seguinte: é muito mais sério que a gente pensa. É muito mais sério do que a gente pensa quando Deus entra no negócio. O profeta Miqueias estava indignado, cara. O profeta Miqueias estava frustrado, igual muitos de nós. Nós, muitas das vezes, quando as coisas começam a dar errado, quando você fica doente, quando o negócio não dá certo, quando Deus não te cura de algo, quando você já não aguenta mais, e você começa a analisar tudo que você está fazendo para Deus, você começa a pensar assim, puxa vida, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou semeando, eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo uma boa mãe, um bom filho, eu estou sendo um ótimo adorador. E por que as coisas estão dando errado? Por que eu estou doente? Se eu faço tudo isso? E você sabe qual o que vem à sua mente? É que você está sendo lesado. E não pelo homem. É lesado por Deus. Você está pensando assim, poxa vida, eu estou fazendo tudo certo. E eu estou sendo lesado espiritualmente, que é a palavra mais correta. Eu estou sendo roubado espiritualmente. Era isso que Miqueias estava falando. Olha o texto. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocausto, com bezerro de um ano? Primeira pergunta. É errado o que ele está perguntando? Não é errado. Isso era o correto de ser feito naquele tempo. Mas na mente de Miqueias, ele fala assim, nós estamos fazendo certo. Mas parece que está faltando alguma coisa. Está faltando algum detalhe. O Senhor parece cada dia mais distante de nós. O necessitado está sofrendo na mão do poderoso. As balanças estão sendo fraudadas. E parece que o Senhor não vê isso. Nós estamos dizimando, nós estamos ofertando e nós estamos doentes. Está faltando alguma coisa. E ele prossegue. Agradar o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Isso aqui é muito mais sério do que a gente pensa. A que ponto? Muitas das vezes nós chegamos para que a presença de Deus seja real na nossa vida. Miqueias está falando para ele assim, puxa vida, será que nós temos que se tornar como os idólatras, que sacrifica o seu primogênito em prol desses deuses pagãos? O fruto do nosso ventre,
para que encurta essa distância entre nós e o Senhor. Será que é necessário que nós damos nosso filho, sacrifica ele, queima ele, para o Senhor ouvir a gente? Ele chega a essa situação, cara. E muitas das vezes nós fazemos as mesmas perguntas para Deus: será que eu tenho que dar mais? Será que eu tenho que ofertar mais? Será que eu tenho que dizimar mais? Será que eu tenho que semear mais? Será que eu tenho que dar as minhas primícias? Para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor me cure, para que essa distância diminua entre nós. Será? E eu gosto de Deus, que Deus não pede muito da gente. Deus não pede muito de você para encurtar esse espaço entre você e Ele. Deus não pede. Deus pede 3 coisas simples. 3 coisas simples. Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. Cara, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode semear, você pode dar suas primícias, você pode fazer o que quiser aqui em cima desse altar, adorar. Mas se você for não praticar a justiça, não amar a benevolência ou a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus, não vale nada. Não vale nada. É tudo em vão. Vale nada. Posso trazer a minha primícia, posso trazer o meu dízimo, posso trazer a minha oferta, posso adorar, posso chorar aqui em cima, posso pular a cabanhota, não vale nada. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. Ande humildemente comigo e você vai ver o seu salário transbordar. Você vai ver a sua família ser curada. E o que é praticar a justiça? Preste atenção. Daqui para frente, se você não prestou atenção daqui para trás, presta atenção daqui para frente. O que é praticar a justiça? Vão deixar o povo de Israel de lado. Vão trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, para dentro do nosso trabalho, por meio da sociedade que vivemos. Será que você tem praticado a justiça no seu trabalho? Será que você chega às 7h30 e marca 7? Será que você sai às 4h30 e marca 5? Você acha isso justo? Você já viu como é que você fala com a sua esposa, com seus filhos, com o seu esposo? Será justo o que você está falando, que você está dirigindo para ele essa palavra? Isso se chama justiça. As famílias estavam sendo deturpadas, os valores estavam sendo esquecidos. As pessoas não respeitavam mais dentro de casa. Não respeitavam mais ninguém. As pessoas não estavam sendo mais justas com a sua família. As pessoas não estavam sendo mais justas com o seu cliente. Defraudavam as balanças, roubavam o necessitado. Sabe, outro dia, chegou uma pessoa crente para mim. Crente. Ou doente. Eu só ouvi falar que você tem um social, cara. Eu tenho. Ô, rapaz. Você é um canal de bênção na minha vida, cara. Eu estou precisando abrir uma conta no Uber. Eu estou precisando abrir uma conta no Nordeste, como é que fala? Nordeste.
Para mim era Nordeste. Estou precisando abrir uma conta. Cara, eu te dou $100 por semana, final do ano eu acerto os impostos. Eu olhei para ele e falei assim, cara, você acha isso justo? Você ganhar dinheiro com o meu nome, com o meu social, em troca de $100 e uma miséria de imposto no final do ano? Falei, deixa eu te falar uma coisa. Se eu fizer isso, cara, com você, preste atenção. Se você não conhece Bíblia, você vai conhecer hoje. Falei com ele. Se eu fizer isso para você, presta atenção que eu vou falar com você. Eu estou livrando a sua alma do inferno e a minha. Porque se eu fizer isso com você, tudo que eu estou fazendo em prol do meu Deus, cara, vai ser anulado. O meu dízimo, a minha oferta, a minha adoração, as minhas orações, isso não vai ter valor nenhum diante de Deus mais. Não vai ter valor nenhum. Eu posso subir lá naquele altar, cara, e pregar com autoridade. Mas não vale nada para Deus. Sabe por quê? Porque eu cedi aquilo que era meu, para que você possa ganhar dinheiro com ele. E você acha isso justo? Você pode até achar, mas Deus não acha. Não acha. Anula tudo. Não pensa que são as grandes coisas que vai anular tudo que você faz aqui em prol de Deus. Em prol do necessitado. São as pequenas coisas. São as pequenas coisas que te põem mais distante de Deus. Sabe? Isso é justiça. Isso é praticar justiça. Isso é ser justo. E o que é amar a misericórdia? Nós vamos tentar fechar em 7 minutos. Amar a misericórdia. Eu coloquei aqui algo muito interessante. Eu sempre gosto de frisar a família, para que você entenda a palavra amar. Amar é cuidar, zelar, é um capricho. Isso são palavras que Deus me deu. Se você caçar isso no dicionário, é capaz de você nem achar. Mas eu entendo que amar é cuidar, zelar, é um capricho, é cuidar do outro. Sabe? Por que eu quero frisar a família? Eu estou casado há 37 anos. Sabe por que o meu amor pela minha esposa ainda não murchou? Porque eu tenho zelado disso. Eu tenho zelado dessa comunhão. Eu tenho zelado. Ela também tem zelado. Sabe? 37 anos, cara. 37 anos não são 37 dias. Se você não zelar, se você não cuidar, se você não der carinho, se você não der amor, vai murchar. Amar é cultivar. Amar é cultivar, cara. Só não murcha porque eu cultivo, ela cultiva. E nós somos dotados que semear, dizimar, ofertar. Presta atenção nisso. Nós podemos ser cada vez mais abençoados. Não adianta você semear se você não cuida. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear, jogou a sua semente na beira da estrada, no meio das pedras, no meio do espinho e numa terra fértil. E você acha que aquela semente produziu sozinha? Quem entende de plantação sabe que vai nascer o mato, vai vir a formiga. E você tem que fazer o seguinte quando você semeia: cuidar, zelar, cultivar. Sabe? E quando você cultiva, você vai capinar, você vai adubar, você vai jogar uma água. Você entendeu? Ela precisa da luz do sol. Sabe como é que eu cultivo o meu amor? Todo dia eu mando uma mensagem: bom dia, minha linda. Como você amanheceu? Tem aí um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. Dando carinho. Dando uma palavra de conforto. Dando uma palavra de motivação. Sabe? Amar a misericórdia
é se colocar no lugar do outro. É isso que Miqueias fez, ele se colocou no lugar do necessitado. Eu encaro o corrupto, o poderoso, em prol do necessitado. Pela vida da Erli, cara, eu faço qualquer coisa. Sabe? Eu faço qualquer coisa. Pela vida do William, meu menino, faço qualquer coisa. Eu zelo, eu cultivo. Não pensa você que você vai semear e Deus vai te dar a colheita. Não, pensa assim não. Errado. É necessário que você cultive. É necessário que você cuida. A Bíblia fala que aquela semente que foi lançada no solo fértil era a palavra de Deus. Agora ela só vai germinar no seu coração. Ela só vai dar fruto. Ela só vai dar resultado quando você começar a cultivar. Ler a palavra todo dia. Orar todo dia. Você entendeu? Ajudar o necessitado. Você entendeu? Cuidar da sua semente, cara. Cultivar a sua semente. O nosso problema é que nós arrancamos a responsabilidade das nossas mãos e jogamos na mão de Deus. Deus vai fazer germinar, Deus vai fazer prosperar, Deus vai dar a colheita, Deus vai fazer aquilo. E aí você fica, cara, frustrado porque não vem. Você está entendendo? E para encerrar, a humildade. Andar humildemente com o Senhor, seu Deus. Dando uma resumida para fechar. Rapidinho. Eu falo que andar humildemente na presença de Deus é ser totalmente dependente dEle. Uma das coisas para que você seja totalmente dependente dEle, deixa de ser soberbo. Esse é um dos pecados que Deus mais odeia. A Bíblia fala assim, a soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda. E fala também, Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Você quer ver como que Deus abate o soberbo? Lembra do Nabucodonosor? Precisa de um cara mais soberbo do que ele? Deus arrancou do trono e pôs comer capim junto com os animais. Abateu ele. Mas pega Davi lá no pasto e coloca no trono. Agora você quer ver a traição como é ruim, cara? A traição. A pessoa que quer trair o outro. A pessoa que quer tomar o lugar do outro. Lembra de Amã? Deus abateu Amã e exaltou quem? Mardoqueu. Porque Deus abate o soberbo. Pessoas que andam dependentes de Deus, Deus tira da cadeia e põe como governador do Egito. Sabe? Aprenda uma coisa nessa noite. Aleluia. Pus aqui. Conclusão. Você pode tornar o melhor dizimista. Você pode tornar o melhor ofertante neste lugar. Você pode tornar o melhor adorador. Mas se não praticar a justiça, se não amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus, não vale nada. Nada. Quer ver as bênçãos te acompanhar? Você vai fazer tudo isso, dizimar, ofertar, adorar. Porque é consequência daquilo que agrada a Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Essas outras coisas não vai ser peso mais para você. Vai ser alegria. Vai ser contentamento. Vai ser satisfação. Sabe? Essa é a realidade no reino de Deus, meu irmão. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que essa mensagem pode ser um divisor de água na sua vida. Amém? Vou passar para o pastor. Não, pode vir. Estão em cima da hora. Tentei acabar rápido. Obrigado. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar. Aleluia.